E nessa quinta-feira, o ditador venezuelano Nicolás Maduro anunciou o fechamento da fronteira com o Brasil e afirmou que pretende fazer o mesmo na divisão aí do país vizinho com a Colômbia. Com a crise no país em que há um autoproclamado presidente interino, Juan Guaidó, Maduro tenta mostrar sua força após sofrer pressão para que ele permita a entrada da ajuda humanitária dos Estados Unidos e também de outros países. Em uma conferência com representantes de forças militares, Maduro diz não aceitar a interferência de outros países na política interna. Ao longo dos últimos meses, porém, diversos venezuelanos tentam cruzar a fronteira com o Brasil e chegar nas cidades de Pacaraima e Boa Vista, em busca de uma vida melhor. Aqui, no país, o governo já mobilizou uma força-tarefa de ministérios para enviar alimentos e medicamentos ao povo da Venezuela. E já o governador de Roraima, Antônio Denário, afirmou que mesmo com o clima tenso na região, após o anúncio de Maduro, o fechamento da fronteira não vai impedir a ajuda humanitária do Brasil à Venezuela. A maioria dos imigrantes venezuelanos entram no Brasil por Roraima, porque o estado fica na fronteira com a própria Venezuela. E sobre esse assunto nós vamos conversar com o Saulo Stefanoni, que é especialista em Direito Internacional do escritório Peixoto e Cury Advogados. Uma ótima tarde para o senhor. E já vendo essa notícia que pega a gente meio que de surpresa na tarde dessa quinta-feira, a informação do próprio governador do estado é que essa decisão de Maduro não interfere na atitude do Brasil em ajudar os venezuelanos nessa situação tão delicada que nós estamos. Boa tarde a todos. É claro que a disposição de ajudar ela é sempre importante, mas também é importante a gente se lembrar que esse é um assunto de competência da União, né? Não é o Estado de Roraima, ainda que vizinho, que tem competência para definir as ações que eventualmente venham a ser adotadas numa situação como esta. A situação é delicada, a Venezuela atravessa um momento de instabilidade evidente, não é? O Brasil reconheceu Juan Guaidó como um presidente, mas do ponto de vista do direito internacional, o reconhecimento de um determinado presidente, de um determinado chefe de Estado, ele não tem a força de dar legitimidade ou constituir este chefe de Estado. Isso é uma decisão interna do Estado, da Venezuela, não é? E o Brasil deve manter uma relação de respeito absoluto, porque é uma situação realmente muito delicada e envolve muitas variáveis. Exatamente. Saulo, até esse momento, o governo não se pronunciou sobre essa afirmação de Nicolás Maduro. Você acredita que essa visão de respeito seria realmente segurar essa ajuda humanitária, não levar tudo que é necessário até a fronteira? O que você acha que deve ser feito? Qual a posição do governo que deva ser tomada numa atitude tão delicada quanto essa? O modo como o Brasil deve se comportar em suas relações internacionais, ela é definida pela própria Constituição Federal, que no artigo 5º afirma, né, e reafirma, em primeiro lugar, o princípio, a prevalência dos direitos humanos. E, nesse caso, há uma população em sofrimento, todos sabemos disso. Mas também temos o princípio da não intervenção. A ajuda, ela deve ser amistosa, né? Deve ser manejada num contexto de paz. O Brasil não deve se envolver em um conflito para obrigar que um determinado Estado receba ajuda humanitária. Até porque um conflito naquela região envolvendo o Brasil seria, do ponto de vista diplomático, um grande equívoco, né? E também colocaria muita gente em risco. Nenhum de nós quer coisas assim, não é? Exatamente. Saulo, nesse momento nós também acompanhamos diversas pessoas que querem participar desse processo da ajuda humanitária. Estávamos acompanhando também como isso é realizado. A informação que recebemos é que essas ONGs ou então essas pessoas que fazem parte dessa engrenagem toda vão até a fronteira e os venezuelanos cruzam para poder pegar esses mantimentos, esses medicamentos. Quem participa de uma ação como essa, mesmo recebendo essa informação de Nicolás Maduro, uma ONG brasileira, por exemplo, recebe algum tipo de sanção por tomar essa atitude ou não? Bem, a fronteira entre Brasil e Venezuela deve ter um pouco mais de 2.000 quilômetros. Certamente é muito difícil controlar o que acontece
quase de normalidade. Vamos imaginar, então, num momento de conflito como este. É verdade que os venezuelanos também atravessam a fronteira constantemente em busca de alimentos, de medicamentos e, por vezes, até de novas oportunidades. E isso é uma variável incontrolável, né? Agora, as sanções, as penalidades que as pessoas eventualmente possam sofrer, bem, cada estado só pode interferir e atuar no seu próprio território. Saulo, uma outra questão, quando a gente fala da fronteira, nós temos de um lado aí da Venezuela o presidente dizendo que fecha essa fronteira e a possibilidade disso acontecer também com outros países. Você acredita que também outras nações vão passar exatamente pelo que o Brasil passa nesse instante? Nicolás Maduro, que é o presidente que foi eleito na Venezuela, embora exista lá uma discussão a esse respeito, quem é o presidente legítimo no momento, ele efetivamente tem controle de fato sobre o Estado venezuelano. Isso a gente pode notar, uma movimentação, apoio dos militares, não é? E o que o presidente Nicolás Maduro está fazendo é um exercício regular de soberania da Venezuela, né, de determinar quem ingressa, quem não ingressa, por que ingressa nas suas fronteiras. Se isto é moralmente bom ou ruim, isso é uma outra discussão, mas do ponto de vista jurídico, a Venezuela tem soberania sobre o seu território. E, no momento, está preocupada com uma invasão, segundo alega. E essa invasão pode vir... Contas, a Venezuela tem outros vizinhos. Tá ótimo, Saulo. Eu agradeço. Claro que a gente continua acompanhando essa notícia que, como eu disse, pegou a gente de surpresa. A expectativa é que os venezuelanos todos recebam essa ajuda humanitária, tanto do Brasil como de outros países. O próprio Estados Unidos disse que tinha interesse em fazer essa ajuda, mas claro que isso ainda vai ter muito pano para manga. Eu agradeço o tempo e a disponibilidade para explicar esse tema para os nossos telespectadores. Uma ótima tarde para você, Saulo. Obrigado pela oportunidade, que tudo se resolva do melhor modo. Uma boa tarde. É o que a gente espera. Uma ótima tarde para você.